Como você já viu, nós estamos recomeçando a nossa viagem do zero. Por isso, estamos saindo do número 0 da Avenida Marechal Floriano, rumo ao nosso primeiro objetivo. Porém, parando em alguns lugares interessantes e dividindo contigo um pouco da sua história. A nossa primeira parada será na rua 15 de novembro. A rua 15 de novembro é uma das principais ruas de Curitiba. Além de ser um importante centro comercial, também é um ponto turístico da cidade. O calçadão da Rua 15 de Novembro, também conhecida como Rua das Flores, é um pouco confuso, pois este começa na Praça Osório, depois ele chega à Avenida Luiz Xavier, que é a menor avenida do mundo, onde encontramos a Boca Maldita, um importante centro de discussão política em Curitiba, e na sequência, esta pequena avenida passa em frente ao Palácio Avenida, local rico em manifestações culturais na cidade, como podemos ver a seguir. O Palácio Avenida é uma parte importante da Avenida Luiz Xavier, a qual irá se transformar na Rua 15 de Novembro. Esta região se caracteriza pela sua riqueza cultural e artística. Construído em 1927 e inaugurado em 1929, esta imponente construção abrigou escritório, lojas, café, como o folclórico Café Guairacá, e o Cine Avenida, uma das primeiras salas de cinema de Curitiba. Em 1968, o prédio foi adquirido pelo Banco Bamerindos. Desde 1991, é realizado nas janelas do edifício o espetáculo Natal do Palácio Avenida, com a apresentação de um coral de crianças que cantam músicas tradicionais do Natal e alguns sucessos da MPB. Bem próximo ao Palácio Avenida, nós temos o Bondinho da 15, que conforme a gestão do prefeito que está no poder no momento, geralmente tem uma função social interessante, tais como biblioteca, oficinas e por vezes até uma espécie de creche. Caminhando pelo calçadão da 15, podemos observar várias construções interessantes. E agora, vamos sentir o que é estar no calçadão da 15 durante um típico dia de semana. Seguindo pelo calçadão da 15, vamos nos deliciando com o típico agito de uma cidade grande, até chegarmos na Praça Santos Andrade, local onde encontramos a Universidade Federal do Paraná, que dizem ser a primeira universidade brasileira. Na Praça Santos Andrade, encontramos também o Teatro Guaíra, importante teatro que é conhecido nacionalmente.
O calçadão da 15 termina na Praça Santos Andrade. Porém, a Rua 15 de Novembro continua e vai se modificando conforme vamos avançando pela avenida. A Rua 15 de Novembro termina na Praça das Nações, onde encontramos a caixa d'água do Alto da 15, a qual foi construída na década de 40 e funcionou como reservatório de 1948 até 1995. Hoje, essa estrutura serve como um mirante para se vislumbrar toda a cidade de Curitiba. Agora que eu te contei um pouquinho sobre a Rua 15 de Novembro, vamos voltar lá para a Avenida Marechal Floriano, pois ainda temos que cumprir o nosso primeiro objetivo. Então, compartilhe, agora que você conheceu um pouco mais da Rua 15 de Novembro, nós vamos continuar descendo pela Avenida Marechal Floriano em direção ao Encontro das Marechais. Pois quis o acaso que a Avenida Marechal Floriano se encontrasse com a Rua Marechal Deodoro. A Rua Marechal Deodoro também é uma rua muito importante daqui de Curitiba, contando com um farto comércio. Aqui eu quero deixar o meu protesto aos pré-adolescentes de mente torta que agora decidiram ser moda entortar as placas de sinalização por boa parte da cidade. Mas deixando de lado esses pré-humanos, eu acho muito importante abordarmos agora uma parte da história dessas duas personalidades históricas que dão nome a estas duas importantes vias de Curitiba. Conforme eu já comentei no vídeo que eu postei no YouTube com o título Armando uma Aventura, eu conto com maiores detalhes a história da Praça Tiradentes e faço uma crítica bastante severa à proclamação da República. Porém, hoje eu quero comentar contigo sobre a história bastante interessante do Marechal Deodoro e por que então Marechal Floriano Peixoto acabou assumindo a presidência do Brasil. Resumindo de forma bastante rápida, o Marechal Deodoro ele era amigo pessoal de Dom Pedro II e gozava de grande respeito por parte do corpo de militares que pertenciam ao Exército Brasileiro. Entretanto, os republicanos, após uma série de jogadas políticas, disseram a Marechal Deodoro que o primeiro-ministro que iria assumir o lugar do que estava seria um homem que havia roubado a sua mulher. Deodoro, então, possesso, acabou proclamando a República. Essa foi a verdadeira proclamação da República que eu conto em detalhes no vídeo Armando uma Aventura, que está lá no YouTube. E aí depois, então, o que acontece? A partir do momento que ele vira o primeiro presidente do Brasil, ele renuncia ao cargo porque ele não tinha o menor jeito para ser um presidente do Brasil e assume, então, Marechal Floriano Peixoto. Saindo do Encontro das Marechais, agora andaremos apenas mais uma quadra em direção à Praça Carlos Gomes. O Carlos Gomes é um personagem histórico que sempre está me perseguindo quando eu estou documentando as minhas viagens e mais tarde você vai entender por quê. Atualmente, a Praça Carlos Gomes está passando por uma reforma. Porém, eu tenho uns filmes antigos que vai dar para você ter uma noção de como é essa praça. A Praça Carlos Gomes é uma praça bastante agitada e que já foi a sede do jornal A Gazeta do Povo.
Como eu estava comentando, o Carlos Gomes está sempre presente em algumas das minhas viagens, e nessa não seria diferente. Por isso, eu quero contar um pouco sobre a história desse músico que é um marco na música nacional. Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas em 1836 e faleceu em Belém em 1896, com 60 anos. Era conhecido como Nhô Tinoco e ele vem de uma origem bastante humilde. Perdeu a sua mãe assassinada durante a sua infância e foi criado pelo seu pai. Desde pequeno se dedicou à música, construindo um caminho de sucesso, o que lhe levou a conhecer Dom Pedro II. Convivendo com a corte, sua caminhada de sucesso não parou, culminando com a sua estreia do O Guarani no Teatro de Milão. Eu estive em sua casa em Lecco, cidade próxima de Milão, na Itália. Um local agradável, aonde os italianos o homenagearam com a Vila Gomes. Agora eu vou partilhar com você o grande sucesso de Carlos Gomes, o qual você conhece, enquanto voltamos a pedalar pela Avenida Marechal Floriano, um percurso um pouco mais longo.
Aqui faremos uma outra parada, pois neste local também mora uma outra história bastante interessante, a qual irei compartilhar com você